Fala galerinha que está com sangue no olho, faca nos dentes, focada nos estudos. Nessa nossa videoaula nós vamos tratar de questões filosóficas como o que é o ser humano, por que você pensa como pensa, o que há de especial em mim e em você, é possível conhecer a verdade e o que é a verdade, né? E a verdade, ela existe, né? Então, foco nessa nossa aula de filosofia, nessa nossa primeira parte. E aí eu gosto, para abrir essa aula, eu gosto muito desta imagem aqui, ó. Essa imagem aqui diz muito sobre nós, seres humaninhos, ok? A pergunta desta imagem é: quem é o racional nessa história, né? O doguinho que atravessa lá em uma movimentada avenida numa passarela, ou o ser humaninho que atravessa ali a avenida entre os carros, colocando sua própria vida, sua própria existência em risco. Ser racional nos torna superiores, melhores do que outros animais, né? Se somos mesmo seres tão racionais, por que nós não usamos a nossa racionalidade para combater guerras, combater a fome, a miséria, as doenças? E aí, quem é o racional nessa história de fato, né? E aí o filósofo espanhol Jaime Balmes, em seu fantástico livro O Critério, de 1845, ele resume bem o que é o ser humano. Aí olha o que ele nos diz: somente a inteligência examina a si mesmo, a pedra cai sem tomar conhecimento de sua queda, a flor nada sabe de sua encantadora beleza, o animal bruto segue seus instintos sem perguntar a razão de tê-lo, apenas o ser humaninho abriga um espírito que, depois de abarcar o mundo, anseia por compreender-se, recolhendo-se em si mesmo, né? Que fantástico esse ponto, esse trecho de Jaime Balmes. Ele mostra muito, sintetiza muito do que somos nós, eu e você, seres humaninhos, ok? Então, o que nos diferencia dos outros animais, né? Quando você olha para um todo, entre todos os animais, entre 7,77 milhões de espécies de animais desse planeta identificados e catalogados, você pode dizer, olha, o ser humano é um animal enquanto tantos outros animais desse planeta. E um filósofo vai dizer, sim, ele é um animal, mas não é qualquer animal não. Ele é um animal capaz de nada mais nada menos do que aprender com o mundo que está em sua volta. A partir do que ele aprende, ele também é capaz de ensinar o que aprendeu, passa para as próximas gerações, e para isso utiliza-se da linguagem que é um elemento da nossa cultura, e nós, seres humanos, temos a cultura. Somos capazes de pensar sobre o que aprendemos, sobre nós mesmos, e fazemos escolhas e projetamos o futuro com base nas experiências do passado e do presente. Só nós, seres humaninhos, conseguimos fazer tudo isso aí com um grau de complexidade fora do comum, elevadíssimo. Nenhum outro animal consegue aprender, ensinar, pensar, fazer escolhas e projetar o futuro com base nas experiências do passado e do presente. Então, nós, seres humaninhos, somos animais diferenciados. Então, o que realmente nos diferencia? E quando comparamos nós, seres humaninhos, com os outros animais, é possível chegar a um dilema. O dilema que é liberdade e determinismo. Quem é mais livre, né? A gente pode pensar, por exemplo, um pássaro ou o ser humaninho. Quem é mais livre? Aí você pode me dizer, poxa, professor, o pássaro é livre porque ele voa, né? Mas vamos pensar um pouco, né? Os animais, eles possuem características físicas específicas que lhes dão certas vantagens biológicas em relação a nós, seres humanos. Um pássaro com asas, né? Leões com garras, dentes, o peixe com guelras, né? Mas são seres irracionais. Agem, portanto, por instinto. Herdam de sua espécie uma programação biológica que ditam as regras de seu comportamento e de sua existência. Nós, seres humanos, não. O homem não possui nenhuma característica física específica, sendo assim, né, dotado de uma força excomunal, dentes, garras, presas. Não, o homem não possui nada disso. Mas ele é um ser que possui a razão, a racionalidade. Age por instinto em alguns momentos, mas também é guiado pela razão, ok? E os animais, por sua vez, são determinados pela sua natureza e pelos seus instintos, não sendo, portanto, livres. Um pássaro não pode escolher
Ele foi programado para ter asas. Um pássaro não pode escolher, hoje eu não vou voando, batendo asas, hoje eu vou andando. O pássaro não faz essa escolha, não tem essa capacidade. O ser humano, portanto, é autodeterminado, é livre para fazer escolhas, ok? Existe um mito muito interessante que nos ajuda a compreender a origem, né? A mitologia, claro, né? A origem da nossa racionalidade, da nossa razão, né? O mito de Prometeu e Epimeteu. Há várias versões, é verdade, sobre o mito de Prometeu, herói da mitologia grega. Segundo Hesíodo, né? Foi dado a Prometeu e ao seu irmão Epimeteu a tarefa de criar os seres humanos e todos os animais. Receberam para isso barro e água, né, dos deuses. E começaram o trabalho. Prometeu encarregou-se da obra e Prometeu ficou encarregado de supervisionar. E Epimeteu criou os animais, né, criou todos os animais, cada um com os dons específicos variados, garras, presas, asas, força, rapidez, sagacidade, velocidade. Porém, quando chegou a hora de criar o ser humaninho, faltou matéria-prima, faltou barro. E o homem, após ter sido criado, era um ser fraco, né, frágil, entre todos os animais. E para tentar resolver esse problema, o Prometeu foi lá e roubou o fogo dos deuses e entregou o fogo ao homem. O fogo, de certa forma, assegurou ao homem certa superioridade em relação aos outros animais. O fogo pode ser assimilado, é bem verdade, num pensamento bem profundamente filosófico, a razão, o conhecimento, a sabedoria, ok? E aí Zeus ficou pistola, claro, né, com a ação de Prometeus. Zeus ordenou que Hefesto, deus da metalurgia, que acorrentasse Prometeu no cume do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia, um abutre, né, ele dilacerava seu fígado e todos os dias regenerava-se novamente, porque ele era imortal. E este castigo deveria durar ali um pouco mais de 30 mil anos, na verdade, né? E Prometeu só foi libertado do seu sofrimento por Hércules. É isso aí, quando ele havia concluído seus 12 trabalhos e se dedicou às suas aventuras, ok? E aí, outro problema que nos surge é o seguinte: mas o que nos torna diferente dos animais e o que nos humaniza, né? E aí existem 3 histórias muito interessantes que se confundem com mitos, que nos ajudam a entender essa questão. A primeira é o menino selvagem da floresta de Avion, na França. Em 1799, no sul da França, foi encontrado um menino de aproximadamente 12 anos, sem roupas, andava de 4 apoios, não falava uma palavra sequer e viveu até o ano de 1828, sendo conhecido como menino selvagem, viveu longe do convívio em sociedade por anos, né? O caso famoso de Caspar Hauser, em 1828, jovem supostamente com 15 anos de idade, apareceu numa praça pública de Nuremberg, na Alemanha, em 26 de maio de 1828, e com apenas uma carta endereçada ao capitão, então capitão da cidade, explicando um pouco da sua história, e um pequeno livro de orações, entre outros pertences que pareciam indicavam que ele era de origem nobre. A carta dizia que o jovem passara anos vivendo dentro de um sótão. Olha isso que curioso, né? E rumores da época, né, davam que ele poderia ser o príncipe herdeiro da região de Baden, tá? No sudeste da Alemanha, que havia sido um menino havia sido roubado do berço ainda muito criancinha, em 1812, né? E o famoso caso de Amala e Kamala, em 1920, também conhecido como as meninas lobas, foram crianças, 2 meninas encontradas na Índia em 1920 pelo então reverendo Singh. Elas não falavam uma palavra sequer, andavam sobre 4 apoios, ladravam para a lua como se fossem lobos, e a primeira delas tinha 1 ano de idade, a Amala tinha 1 ano e pouco de idade, faleceu pouco depois no orfanato, não se adaptou à vida, e Kamala, no entanto, já tinha aproximadamente 8 anos de idade e viveu até 1929, chorou a única vez quando a irmã Amala morreu, ok? Essas histórias nos indicam que a humanização depende incondicionalmente do convívio social, e é a vida em sociedade que nos humaniza. Longe da vida em sociedade, nós somos apenas animais. É isso que essas histórias nos apontam, ok? Então, na segunda parte da nossa videoaula, nós vamos tratar sobre a origem do conhecimento, vamos falar sobre as ferramentas do conhecimento, os tipos de conhecimento, como conhecer, vamos falar sobre realismo, idealismo, ceticismo, dogmatismo. Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.